Boa noite, boa tarde ou bom dia. Nesse vídeo eu gostaria muito de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu também, mais uma vez, faço com os meus alunos, em geral os alunos do primeiro ano, mas também com alunos que vão fazer o TCC, porque é uma discussão que é muito interessante na hora de se organizar para poder produzir com calma, sem sofrência, sem desespero e conseguir organizar o seu tempo para poder aproveitar o que há de melhor na vida acadêmica, na produção acadêmica, e insisto, sem sofrência, sem ficar desesperado, deixando tudo para a última hora e não permitindo que o seu máximo potencial seja aflorado na hora de você produzir algo que deveria ser muito interessante, que seria um TCC. Mas essas reflexões servem também para quaisquer outros tipos de produção, porque a gente vê que há algumas técnicas que são muito básicas para que a gente se organize, e eu acho que esse tipo de informação pode ser muito útil para qualquer um interessado em produzir bem, sem desesperar. E, evidentemente, é uma reflexão muito legal para poder combater a procrastinação. Eu falei num vídeo anterior sobre como as redes sociais estão nos distraindo o tempo todo, sugando a nossa atenção. Isso faz parte desse debate em termos mais amplos. Mas esse debate que eu gostaria de fazer, que na verdade eu até estou pensando agora, na verdade dá uma série de vídeos sobre técnicas para superar a procrastinação e poder criar melhor, se desenvolver melhor e se sentir menos culpado por conta daqueles trabalhos que não são feitos, mas que ficam lá como fantasmas, incomodando a nossa vida, nos esgotando psicologicamente. Então eu acho que esse tipo de raciocínio é muito legal para estudantes, para jovens professores que querem se organizar melhor para poder pesquisar, ou para ir para um mestrado, para um doutorado e conciliar as atividades. Então vejo que isso é muito importante, é muito legal. E eu gostaria de fazer esse tipo de raciocínio a partir de um livro que eu gostei muito de ter lido, que se chama Manage Your Day to Day. Ele é organizado por um site que eu gosto muito de ler de vez em quando, que é o 99U, que faz reflexões muito boas sobre produtividade, sobre criatividade, sobre gestão do conhecimento para fins criativos, indústrias criativas. Então é um site que nos ajuda muito a pensar várias dimensões da nossa atuação como produção intelectual, como produtores de conteúdo, e que eles têm uma pegada muito legal porque eles não são workaholics, não são desses que você tem que vender a sua alma para poder produzir, subir na cabeça dos outros e sucesso a qualquer custo. Eles têm uma pegada muito interessante que honra o nosso tempo, honra a nossa saúde, sabe, honra o que nós temos de melhor, sem ser psicopata, nesse sentido de produtividade absoluta, mas nos convidando a uma vida interessante, produtiva, criativa, e respeitando todas as outras nossas dimensões. E esse livro eu li há pouco tempo, me ajudou muito. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse livro antes, eu teria sido muito mais produtivo até hoje, mas não adianta ficar reclamando, chorando pelo leite derramado, como dizem, e é possível vislumbrar um futuro mais criativo, em vez de ficar lamentando as coisas que a gente não fez. E esse livro parte de um princípio que é muito importante. Ele deixa claro que a excelência não é um ato, ela é um processo. Então, ninguém fica bom de repente. A gente só fica bom pelo exercício continuado, focado em algumas habilidades muito específicas que nós escolhemos alcançar a excelência. Então, esse talvez é um ponto de partida extremamente importante. Excelência não é um ato. Ninguém, de repente, do nada, surge com algo brilhante,
sendo que não percorreu toda uma história de tentativas e erros, de produção, de exercício anterior. Mesmo artistas consagrados, por exemplo, pega qualquer um, não vou nem citar exemplos, a gente vê que na sua carreira há momentos que são ponto alto, há momentos de vergonha alheia, quem nunca, mas o acumulado de exercício é que faz com que a pessoa alcance a excelência. Ninguém é bom de repente. Eu vi há pouco um documentário dos Beatles, do Ron Howard, e o Paul McCartney deixou claro, olha, a gente não estourou de repente. A gente trabalhou muito em condições precárias, a gente tocava assim, 10 horas por dia, 12 horas por dia, foi muito cansativo. Então, isso é mais um exemplo de que as coisas não aparecem de repente. Elas exigem aí todo um histórico de trabalho que faz com que esses caras, de repente, aparentemente, explodam. E uma outra reflexão importante, e que diz respeito, mais uma vez, a essa noção de que excelência não é um ato, é um hábito, é que a gente tem que prestar atenção de forma particular no nosso cotidiano. Eu falo com os meus alunos, o segredo de uma produção interessante está no seu cotidiano. Como é o seu dia a dia? Como é o seu cotidiano? Como é a sua rotina? A nossa rotina nos define. Nós vamos nos tornar aquilo que a gente faz com a nossa rotina. Por isso, produção é um processo, criatividade é um processo, excelência é um histórico, não é um ato. Então a gente só alcança a excelência quando a gente consegue incorporar de forma deliberada na nossa rotina ações que são criativas. A rotina é o segredo. Qualquer escritor, qualquer um que produz tem muita consciência de que o segredo é criar uma rotina frequente para se tornar automática de produção criativa. Isso é tão óbvio que fica meio escondido, a gente não pensa muito sobre isso. A gente começa a trabalhar e aí as demandas vão chegando e a gente fica o dia inteiro reagindo demanda e passa semana, passa mês, passa ano, e às vezes passa uma vida. Aí você olha para trás e percebeu que, putz, o que eu fiz com a minha vida? Como é que eu fui deixando as coisas acontecerem, eu só reagindo, eu sendo levado? E a gente se esquece de tomar conta da nossa rotina, de lutar para que a gente tenha momentos no nosso cotidiano, na nossa rotina, de criatividade e de avanço e de construção de um projeto de carreira mais interessante. Eu brinco com os meus alunos que, olha, a vida e o mercado, se a gente deixar, eles vão simplesmente nos mastigar e vai mascar até a gente acabar o gosto, e quando acabar o gosto vão nos cuspir para mascar outro. Se a gente permitir ser mascado, ser triturado pelo mercado, pela vida, pelas estruturas, a gente vai se tornar mais uma peça descartável, e mais do que uma peça descartável, uma peça facilmente descartável. Então é muito importante, sobretudo para jovens profissionais, esses que acabaram de sair das universidades, e estudantes universitários também, é muito importante desde o princípio tomar cuidado e tomar conta do próprio desenvolvimento, defender os momentos onde vocês sabem que são necessários para o seu desenvolvimento futuro, e não permitir que a gente fique só reagindo ao dia a dia. Isso tudo nos leva, mais uma vez, a essa reflexão sobre uma tomada de consciência dos automatismos prejudiciais, porque se o segredo é a rotina, se o segredo é incorporar na sua rotina momentos criativos que depois se automatizam, é particularmente importante perceber os momentos da rotina que são ou autodestrutivos, ou inúteis, ou que não levam a lugar nenhum e estão só consumindo o seu tempo, fazendo com que depois você se sinta culpado porque não aproveitou bem aquele momento.
Então, lutar por momentos que são significativos no dia a dia também implicam em identificar os momentos que são desprezados, que são desperdiçados, e o mais perigoso é quando esses momentos se transformam em uma rotina. Rotinas produtivas fazem com que a gente crie muito. E rotinas improdutivas fazem com que a gente procrastine e se sinta culpado ou culpada e se sinta mal depois porque a gente olha para trás e percebeu que não construiu nada de interessante. Então, esse livro, Manage Your Day to Day, começa com essa premissa de que é indispensável olhar para a rotina, estudar a própria rotina, para identificar quais elementos de criatividade, de produção nós estamos incorporando no dia a dia, quais zonas mortas, quais rotinas improdutivas ou quais vícios improdutivos a gente repete por hábito e por isso eles devem ser transformados em hábitos produtivos, porque, mais uma vez, acho que vlog talvez tenha essa particularidade que a gente pode insistir tal como em uma aula para fins pedagógicos, né? Rotinas improdutivas nos levam a uma vida improdutiva. Você vai ser aquilo que você faz com a sua rotina. Se a sua rotina é improdutiva, é óbvio que daqui a 10 anos você vai se tornar aquilo que você fez com a sua rotina. Pensar a rotina, então, é uma estratégia número 1 desse livro que eu vou mencionar. Eu só não tenho certeza se eu vou começar já essa semana ou na próxima semana, porque eu tinha alguns outros temas que eu acho que seriam legais. Eu gostaria muito também de compartilhar isso com mais gente, então eu vou esperar desenvolver o canal aí pelo menos mais uma semana para mais pessoas se inscreverem e poder ser uma série que pode contribuir melhor. E eu acho que eu preciso também dar mais uma lida no livro durante essa semana para poder falar com mais propriedade e não falar, ainda que tudo seja nessa nova série do canal improvisado, eu não posso deixar de ler para poder não falar bobagens demais. Mas, de todo modo, né, é preciso ficar claro que o papel de um professor é abrir uma janela para que depois as pessoas leiam os livros na sua versão original. Então não tem nenhum sentido falar sobre uma coisa e achar que você vai ficar formado naquilo só por uma fala. Ler os livros indicados que eu menciono aqui nos vlogs são ações indispensáveis para aqueles que querem aprofundar nos temas que eu mencionar. Essa mediação nunca é perfeita, então, mais uma vez, que ler é muito importante. Mas eu acho que essa série pode ser muito legal. Quando eu falo para os meus alunos lá no primeiro ano, tende a ser muito legal. Eu acho que muitos se reconhecem, muitos começam a exercitar essa habilidade em perceber no seu cotidiano, identificar na sua rotina as ações que são automatizadas e que são ou prejudiciais ou inúteis e tentam trocar por momentos que são criativos, isso é muito legal. Quando eu falo também em palestras para professores, tende a ser muito interessante, porque todos nós nos identificamos com esses momentos de procrastinação. Então, identificar esses momentos e lutar contra eles para a gente criar uma vida produtiva e criativa, eu acho que faz bem para todo mundo e eu acho que não deve fazer mal para ninguém. Vamos ver. A partir então da próxima semana eu devo fazer esses vídeos. Espero que vocês aqui também nos comentários mencionem as questões, os problemas e as dúvidas e as sugestões que vocês têm também para poder construir uma vida produtiva e criativa. E espero que essa série seja útil para vocês, assim como, mais uma vez, foi útil para mim. E tem sido útil para os meus alunos, como eu tenho identificado. Muito bem, então boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.